sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje a gente está aqui para conversar sobre esse livro incrível, Véspera, da Carla Madeira. Eu sou a Rejane. Eu sou a Ida. Carla. E eu sou Carol. E o livro Véspera conta a história de uma mulher chamada Vedina, que ela está exausta, vindo de um casamento que está em ruínas, e num momento de desespero, ela não aguenta mais, ela põe seu filho para fora do carro, numa rua de mão única, e 2 segundos depois que ela se toca do que ela fez, ela tenta voltar. Quando ela chega no lugar onde ela deixou a criança, ele não está mais lá. E aí o livro conta todo o desenrolar, né? Assim, a véspera, de como foi que a gente chegou nesse momento. O que levou ela a fazer isso? Vamos lá? E aí? Então, o que eu gostei do livro é que ele tem... São 2 partes, né? Então, começa com a história da Vedina, que em todo o livro você vê ela contando esse episódio de deixar o filho. E aí a Carla, ela volta para a história da família, né? Que é a história da custódia, do Antunes, dos gêmeos, Caim e Abel. Quando eu comecei a ler, eu fiquei meio confusa, porque você não sabe do que se trata, né? Aí você se aprofunda mesmo na história da família. O que eu achei? A custódia, né? Uma mãe super protetora, que quis fugir da família, né? Com o casamento, só que ela deu azar, né? Porque o marido dela, ele tinha problemas com o álcool. Conta a história dele também, da onde surgiu esse problema do álcool com ele, que era do pai. O pai era alcoólatra e ele só se sentia feliz com o pai quando o pai bebia. Ele só se aproximava do pai quando ele bebia. Era uma forma dele se sentir feliz, né? A bebida para ele era a válvula de escape. O bálsamo, né? Também. Né? E ele continuou a história do pai. Como a custódia continuou a história da mãe. A criação, né? Esta parte eu fiquei pensando, né? Então, assim, o Antunes, coitado, o pai era alcoólatra, ele virou um alcoólatra também. A custódia, a mãe era uma beata, ela tinha uma criação muito rígida, com muito preconceito, e ela acabou se tornando isso, né? E o casamento dela, eu acho que foi água abaixo, porque toda aquela criação que ela teve, ela não conseguiu superar, mesmo tentando. E olha que o marido dela era bem feliz, cheio de vida, queria ela, gostava dela, não era mulherengo, né, na rua, mas ela achava que... Para ela foi um susto na hora que ela casou, né? Ela falou, gente, o que é isso? Na hora que ela foi ter a noite de núpcias. Para ela foi um horror. E a falta de conversa que teve, né? Da mãe. Porque ela era a única filha, se eu não me engano, mulher. Não é isso? De 7. E aí ela foi criada de uma forma... pensando, né, que sexo era só para procriar. E aí, com o marido dela, ela queria só isso, senão era pecado. Tudo para ela era pecado. Tudo para ela. O sexo, ela começou era a falar... sujo, né? Ela falava uma coisa suja. E ela só fez sexo por conta de ter filhos, né? Então, para ela, a redenção era, tudo bem, eu faço, mas eu vou ter filhos. E aquilo virou uma neura para ela, tão grande, que ela se afundou mais e mais na... Beatice? Pode ser? Beatice. Eu chamo de Beatice, né? Era exagerada. Ela destruiu o casamento dela. Que foi quando ela engravidou, que ela conseguiu o que ela queria, aí ela simplesmente desprezou o Antunes, né? Que aí que começou tudo e ladeira abaixo mesmo. E a vingança do Antunes foi registrar os filhos com o nome de Caim e Abel. E ele se arrependeu assim amargamente. Na hora que ele deu o nome, ele... Você lê, você fala, meu Deus, ele falou, não tem volta. Era a vingança dele, né, com ela por ter desprezado. Abaixo, né? Na verdade, acho que foi na hora que ele contou pra ela. Né? Ele registrou sentiu. E tava ali. Consegui, vou me vingar dela. Aí quando viu a reação dela, que ela não teve nem ela fez o pacto de silêncio, tipo, ela pegou e ela resolveu agir indiferente, desprezar mais ele ainda, e aí ele viu que aquilo não serviu de algo bom pra ele, né? O golpe e não tinha nem volta. Foi maior do que ele imaginava pra ela. Mas por que ela desprezou ele? Porque ela, tão religiosa que era, ela achou que os meninos, né, o Caim e Abel,
E aconteceu o mesmo que aconteceu, né, na Bíblia. Que eles iam repetir a história da Pensou Bíblia. que era uma maldição, né? Ficou com medo do Caim matar o Abel. Aí o que Exato. que ela fez? Não deu o nome de Caim para nenhum dos dois. Não deu não, né? Não chamou nenhum Deu. de Caim. Porque quando você batiza, você não sabe qual dos dois é ali. Então eles nunca souberam quem é Caim, quem é Abel. Aí ela chamava de Abel e Abelzinho. Abelzinho. Depois eu ficava, verdade. quem é o Abelzinho? Eu pensava comigo. Acabou virando Caim, né? É. Depois, na Isso hora é- de ir pra escola. E você vê que toda essa criação que ela deu, tentando proteger os meninos, acabou estragando os meninos. Ela conseguiu proteger Ela- até os 6 anos, quando é. eles vão pro colégio, né? E tem que ser registrado, né? Dar o registro, o documento deles lá, né? que E aí- ela queria que eles fossem 2, seriam o Abel, né? O Exato. Abel e Abelzinho. Exato, Na pra não- verdade, não. Um era Caim e o outro era Abel mesmo, né? Eu tô falando em relação à personalidade. Uhum. Você vê que era o contrário, né? O Caim era o gente boa É, e o Abel era o ruim. E Exato. isso vem, que eu acho, é a essência, né? Era dentro do Abel era daquele jeito. Mesmo com a criação toda torta que eles tiveram, né? Exato. Na minha opinião, o que tá na pessoa vai aparecer. Dependente de você forçar, né? Roupinha igual, criação igual, tudo igual. e um era todo alegre, o outro era triste. Um era muito inteligente, sei lá, dado à vida, assim. O outro vivia na sombra dele, né? O É que Abel nem- vivia na sombra do Do Caim, no Caim, é caso. verdade. É que ali tá o negócio, né? Uma folha em branco. A gente é uma folha em branco. Às vezes eu penso, né? Então, se é uma folha em branco, então o Caim era a parte colorida e o Abel era a parte suja e amassada. Então, essa folha em branco, no fundo, é a gente que escreve. Exatamente. Né? E assim, o que a Regiane comentou, né? A sombra, né? O Abel era a sombra do Caim e os amigos eram do Caim, tudo era, né? Inclusive a menina que ele se apaixonou também. Os dois se né? apaixonaram Isso. pela mesma menina. Mas Eu o falei, que aconteceu? azar. O Caim começou a namorar Né? com ela primeiro, né? Mas foi muito azar. Um né? passava de ano, Isso. o outro era só reprovado, era chamado de burro, aí ficava o Caim sempre tentando ajudar ele. E isso não foi bom em nenhum momento, né? A gente vê depois lá na frente o Caim Ele passava a mão na cabeça do Abel, né? passava, tentando proteger. Mas eu acho que essa criação que ela deu nesses 6 anos, já fala, né, que a personalidade da pessoa se cria nos primeiros 7 anos. Então, 6 foi pertinho ali deles criando a personalidade. E foi que personalidade, né? O que eles criaram realmente de personalidade de cada um. Então, até os 6 anos, eles nem sabiam quem era o Abel, quem era o Abelzinho. Eles iam revezando isso, né? Então, É mesmo, hoje eles parece que eu sou revezavam o o Abelzinho nome, e você é o Abel. verdade. Hoje parece que você é o Abelzinho e eu sou o Abel. E eles... Então, eu acho que isso foi que confundiu. E aí, para foi uma maravilha quando eles iam entrar na escola, né? Que o pai deu o lápis de cor para cada um. Então, esse é o seu lápis de cor e esse é o dele. Porque eles nunca tiveram isso. Era tudo do Abel e do Abelzinho. Então, era tudo de todo mundo. Ali, eu acho que foi essa virada. Então, foi quando o Caim falou, então eu vou ser o Caim. Tanto é que ele escolheu o seu Caim, né? O pai fala, agora vocês vão escolher quem é o Caim, quem é o Abel, que são o nome de vocês. E ele escolheu que ele era o Caim, porque ele foi o que acordou primeiro, né? Ele que quis E ele ser o estava Caim. super feliz. E tava a muito alegria feliz. do mundo, a abertura do mundo. E o Abel, Ele não, já- não. ele não. ficou Ele com queria medo, né? ficar no mundinho dele. Ele já Queria tinha ficar na já- sombra, né? Na casca. Protegido isso ali, é, né? ficar na casca redonda, né? E é isso que acho que no decorrer do livro a gente vai entendendo como característica já dele, né? Então, aí vai separando. Aí fala, o Caim era o que subia lá no abacateiro e que via o mundo e achava lindo. O verdade. Abel era o que tinha medo de subir no abacateiro e que ele conseguiu, ele subiu e ele gostou Com a ajuda do com Caim. a ajuda do Caim. Exato. E aí, quando ele viu essa ruptura, ele viu que ele não tinha mais quem ajudava ele. Então, ele se viu sozinho no mundo, sem a referência dele, que era o Caim, né? E viu o Caim se transformar em tudo que ele se transformou e o Abel ficando sem muita Sem amparo. referência, sem saber Referência. o que ele era, o que ele não era, o que ele gostava, o que ele não E o que ele gostava. descobriu dele, ele não gostou também. Né? É. Ele sabia que ele era ruim. A índole dele não era boa. Ele sentia prazer. Mas já Das desde coisas pequeno, né? ruins, Porque né? teve, se não me engano, não lembro exatamente o que aconteceu no livro, que o pai bateu acho que foi alguma coisa no abacateiro, ou bicicleta, alguma coisa que eles fizeram lá, mas que foi o Abel. E o Caim puxou pra ele e falou não, que a culpa era dele, e ele apanhou por conta Foi uma do... vez Isso que eles foi na ficaram loja, cuidando né? da loja Não por teve um a tempo. loja, mas antes, O quando eles abacate- eram pequenos, Não, mas aconteceu alguma mas coisa. não foi culpa dele. Dessa vez foi o primeiro
grande trauma do Abel. Ele subiu no abacateiro para ver o mundo junto com o irmão. O pai pegou, Exato. fez eles descerem, mas Isso é ele tinha verdade. tanto medo que ele não conseguiu desceu. descer sem a ajuda do irmão. E ele se sentiu abandonado pelo Caim dali para frente. Lá na frente, depois de adulto, no final do livro já, ele ainda lembra desse momento que ele acha que foi traído pelo Caim, porque ele desceu e não ajudou ele. Porque o Caim, na verdade, o Caim tinha prometido, né? Falou, Tinha, você vai mas o subir, pai eu vou te obrigou. ajudar. Só que o pai obrigou o Caim A a sair e descer. deixar ele descer sozinho. E Não aí, subiu, vai ter que ele descer. se viu desamparado ali, acho que foi a primeira vez, né? E Isso. depois da bronca. E aí o Caim apanhou, mas porque ele chegou no chão, né? Exato. E o Abel não apanhou porque a mãe protegeu. Mas Exato. apanhou psiquicamente, né? É. Porque ele ficou preso lá um tempo até a mãe dele conseguir tirar Subir ele. e tirar ele. Mas mas e aí desde aí teve. já é, né? Eu acho que como fala, a personalidade dele já era. Era diferente, né? Eu não sei, né? As pessoas às vezes falam, mas será que foi da criação? A gente vê tantas famílias assim, né? Irmãos, mesmo pai, mesma mãe, Mesma mesmas educação. Não oportunidades. tem nada Será? a ver. Não, são Porque são tão diferentes. diferentes. O que será que foi? Eu nunca vi, assim, irmãos iguais. Você já tem Não a tem, sua não essência tem. ali dentro, Exatamente. né? Claro que a vida vai te ajudar e você, né? Você vai ver o que você vai fazer com a bagagem que você ganha da vida. Mas tem a sua essência ali, né? Eu acho que essa é a reflexão do livro, né? Porque ela mostra a ideia da mãe dos gêmeos, que o nome é o que vai dar essa essência, né? Então, só porque ele se chama Caim, ele vai virar do mal. É e uma não sei o quê. maldição, né? E aí vem ela e prova no livro, assim, que era o contrário, o nome não significava nada. E aí vem e coloca eles como gêmeos e a mesma criação. Então dá a entender que por ser gêmeo e ter a mesma criação, Não, aí ela de novo mostra que não é só a criação, né? Ou quanto a mesma criação pode ser olhada de diversos ângulos. Eu acho que ela vai trazendo, brincando bem com isso, do que vai formando cada personalidade. Ao mesmo tempo que ela mostra que a criação também influencia muito, que é o que ela falou até da bebida, né? Então, o Antunes, ele bebia e toda vez que ele bebia, ele ficava muito alegre e tudo mais. Pai, Então, né? O Antunes pai, você tá o falando? Antunes, O pai. E aí o Abel viu isso, né? E ele não foi ele que cresceu. Não, ao Não, é o contrário. contrário. O pai do É Antunes isso, bebia e o o Antunes Antunes pai. cresceu achando que a bebida era algo muito legal, porque Por quê? deixava o pai dele mais legal e amoroso. Só E que aí ele foi pra bebida e era o contrário com ele. a custódia deu azar, porque no caso do marido era o contrário, ele ficava péssimo. Né? Como é que ele chamava ela? Ela chamava ele de Bêbado insuportável, não era? alcoólatra insuportável, Acho bêbado que bêbado insuportável. Acho que era insuportável. bêbado insuportável. E apesar de tudo isso, você vê, né, no final do livro, quando ele fica doente, você vê que eles tinham amor um pelo outro. Ela Era gostava, ressentimento, né? ela Teria gostava, dado teria certo se dado. ela tivesse Ela cedido, sempre né? falava isso, Sabe? daria dado certo se ele fosse sempre assim. Mas se Mas ela também... Mas Mas se ela ela fosse também. sempre assim, Porque né? se Mas não fosse por ela Mas também... ela sempre fala, daria certo se você sempre fosse assim. Ela não. É. Você vê que ela era controladora, né? Exatamente. Ela tinha que ser do jeito dela, que deve ter dado da família, né? Do Isso. pai e da mãe dela, que a gente tem uma passagem que o pai morre primeiro e ela chora. Quando a mãe morre, ela não chora. É verdade. E aí, Então, depois dessa passagem, que ela entra, inclusive, em depressão. E aí, é nessa hora que ela reflete que foi ela que fez o Antunes ficar assim, né? Ela, ali naquele momento que ela fica mais depressiva, ela fala em algum momento, ela fala, tipo, eu que fiz isso com o Antunes, eu tirei o brilho dele e podia ter dado certo. E aí, depois melhora a relação deles, né? no final, tá, É gente? isso que eu Quando ele ia tá falar, quase no final, morrendo, né? aí não vira nada. Porque Nem ela no fim. voltou para casa dela lá por causa da morte da mãe. E ali ela é confrontada pelos irmãos, né? Ela volta para aquela vida que ela tinha, para aquela criação. Eles tratam ela do mesmo jeito, ela vê as noras, assim, e aquilo faz ela refletir, né? Ela perceber que no fim ela estava agindo daquele mesmo jeito que mesma ela forma. tanto tentou fugir, né? Ela fez a vida dela, É. que era com os pais. E Né? aí ela fica deprimida porque ela percebe quanto ela errou. Ela errou na criação dos filhos. Ela Errou acha, com o marido, né? Errou com o marido. Eu não acertei. Pra que eu servi, né? Daí ela cai de cama. Mas ela tem um lado bom também, né? Você vê ela uma mãe dedicada. Você vê que ela tem uma parte que ela Claro. fala que ela adora fazer comida. O prazer dela é ver a comida Cachecol, quente em cima. então. Então, mesmo, estressou verdade, tudo. né? Ela pôs toda a energia dela Nos fazendo cachecotes.
demais. Falei, nossa, quantas vezes a gente faz isso às vezes, né? Colorido, Você né? põe você joga sua energia em uma coisa manual, Exato. né? O mesmo ler, né? O ler também é isso, com né? certeza. O ler é isso, você fala, vou desligar, porque aqui não tá legal, vamos ler, né? Mas assim, só voltando a falar de família e dessa base que faz diferença, aí eu lembro da Veneza, né? Porque Veneza. assim, os meninos Caim e Abel têm 2 amigas na escola, amigas não, colegas de escola, e os 2 se apaixonam pela mesma, pela Veneza, que é bonitona e tal. Tem um E brilho. tem um tal de um brilho. E a família da Veneza também já estava. A mãe foi embora viver atrás de um grande amor, né? Ela se Isso. apaixonou, deixou o pai e foi embora morar no Rio de Janeiro. Então, ela tem esse exemplo em casa. Tem até uma passagem que o Caim, que depois ele virou o namorado dela, o marido dela e tal, ele está conversando com ela lá no Rio de Janeiro, quando eles vão para uma Olimpíada de Matemática lá. Você não quer encontrar sua mãe, então, já que ela está aqui? Ela fala, não quero. Aí também ela te abandonou. Ela fala, não, ela não me abandonou. Ela me deixou com meu pai, que me ama muito e que deu tudo certo. Meu pai me criou muito bem. Ela voltava para me visitar. O único problema é que fazia mal para o meu pai. Mas ela não me abandonou, nunca me abandonou. Aí ele fica assim, desculpa. Mas assim, essa impressão não causou mal para eles. E ela ensinou ela a correr atrás daquilo que ela quer. E mais para o final ainda o pai se apaixona. O pai dela era Miguel, né? E vai atrás, deixa a casa para ela, tanto que é nessa que ela acaba casando, né, com Caim, que eles têm a casa já. O pai vai atrás do grande amor também, fala, nossa, eu estava errado em julgar sua mãe. Isso é bom, eu vou atrás do amor aqui, da paixão. É isso que tem que fazer. Eu lembro dos absurdos, né? Que acharam um absurdo. Como você vai morar com a namorada, né? É a mãe, Então, a custódia. a custódia. Beata que dói. Nossa, eu falo, gente, mas quanta bobagem, né? Vou morar junto. Nossa, uma tragédia. Né? Já o Abel fez tudo certinho com a Vedina. Certinho, errado. Mentira, né? Tudo mentira. mentira. Só para parecer que estava tudo certinho. E no fim deu no que deu, né? A Vedina, tadinha. É que a Vedina também... Problemática. Isso que eu ia falar, é bem né? problemática. Fala alguma coisa da família dela. Eu estava procurando na memória, eu não me lembro de estrutura familiar dela, porque sempre fala, né, das pessoas aqui, mas dela não. Você lembra de alguma coisa? Não, acho que fala assim, teve, porque ela é problemática, assim, acho que por causa da mãe também. A avó que criava ela. A avó. Teve sim, porque a mãe, não lembro, o marido da mãe dela, da mãe, o avô da Vedina, faleceu, e aí a mãe tinha acabado de ter ela bebê, e eles resolveram dar a Vedina pra avó cuidar, como se fosse para tampar o buraco do marido perdido. Exatamente, ela então, se no sentiu lugar, rejeitada. Nossa, eu não aí lembrava. no lugar dele, eu dou a minha filha pra você cuidar, tipo, eu te dou uma filha. E aí ela sempre se sentiu abandonada por isso. Ela, falou, ela só ia visitar a mãe, né? Isso mesmo. Meus pais me deram pra minha avó cuidar, tipo, eles não se importaram comigo, porque não meus irmãos, né? Então ela cresce ela tinha nisso, irmãos, ela tinha irmãos também. É aquela coisa de ser a preterida, né? Que fala assim. E acaba que ela é a preterida, fica na sombra da Veneza também, que é a amiga dela, mas o papel feio ficou para Vedina, né? Ela tá sempre à sombra da luz, e ela é a alta, orelhuda, e que fica com as sobras. E ela é super inteligente. Pois é, ela foi um super emprego, mas ela escolheu o lá, Abel pela rejeição que ele tinha por ela. Ela queria penetrar na rocha. Isso acontece, né? Você fala, ele é impossível, eu vou conseguir. Exato. Não é assim? E a Veneza também foi muito conseguir. Amiga dela, né? Que ela era bem para baixo, como você falou, né? E a Veneza não, que empurrava ela. Que a Veneza era, como que fala, para frente, alegre, né? A luz, né? Isso, a luz, exato. Né? E se não fosse a Veneza, ela ia ficar num mundinho mesmo fechada, não ia... E eu acho que essa é a genialidade, assim, da Carla Madeira, né? Porque ela conseguiu pegar muitas histórias de várias famílias diferentes e colocar um pouquinho das histórias que existem realmente no Brasil, que você vê, né? Então, quantos não cresceram com um pai alcoólatra? Quantos não cresceram com uma mãe beata? Quantos não cresceram com um irmão que você sentiu inveja? Quantos não cresceram com uma amiga que era tudo e se você se sentiu menos? Exatamente. Então, ela vai jogando com avó, isso, né? E ela vai levando e conduzindo a gente a ter uma ideia, né? Então, ao longo do livro a gente vai falando, a custódia fez tudo errado. E aí lá no final, quando Caim fala da custódia, ele fala com amor. E ela mesma fala, nossa, eu nem sabia que cozinhar poderia ser lido como ato de amor. E eu achei que
que não servia de nada, mas ele se sentiu amado, porque eu cozinhava, porque eu limpava a casa. E aí também tem o outro contraponto, que é a Veneza. Então, ela fala naquela parte lá no Rio, que ela não foi abandonada pela mãe, só que lá no final tem um momento, quando o pai sai também, que ela fala que ela percebeu que ela cresceu com a ilusão de um amor, de que o amor poderia vencer tudo, que ela não foi abandonada e dessa inconsequência de ir atrás do amor, mas que também não é bem assim. Eu acho que quando ela engravidou também, rolou tudo isso, assim, ela tem uma parte que ela tem uma refletida que, calma, minha mãe também errou, sabe? Não é bem por aí, a gente não abre mão de tudo no amor, talvez desse para conciliar melhor, assim, Fazer né? de um outro jeito, né? Então ela conduz tudo como, ai, que lindo, ela é pra Frentex porque a mãe dela foi atrás do amor e liberdade e arrasou nisso, mas depois tem um ponto que pega nela, né? E eu acho que isso constrói já. depois que ela tem a filha, não é? Que ela, que eu ela acho tem que essa é. reflexão. Quando aí ela que eu tá lembro. grávida, ela Isso. para e pensa, como assim foi tão fácil pra minha mãe me deixar? Me Então, deixar. Mas exato. eu acho que na vida é assim, né? Com o passar dos anos, com a vida passando, você vai percebendo as passagens, né? Que nem você fala, tem pais alcoólatras. Quando você chega numa certa idade, você começa a não ver só o pai alcoólatra, você começa a perceber o porquê do alcoolismo dele. É a pessoa, né? O por porquê trás disso. de uma mãe ser muito Exatamente, a religiosa, ou pessoa a família por ser trás muito disso. religiosa, né? Então, eu acho que é isso. A vida vai te ensinando e você começa a perceber. E o triste Né? é Pena isso que é a gente depois, isso né? que eu ia falar, o triste é porque a gente só percebe isso É depois de né? 50, A gente desculpa. não percebe, a gente não percebe Desculpa, as Carol, mas só depois de Não, 50. mas muita coisa também já muda quando a pessoa, quando a gente vira mãe ou Também, vira pai. é um ponto. Eu nunca virei pai, né? Nem vou, É, não posso falar, mas quando você vira É pais mãe. mesmo, assim, acho que você começa a enxergar as Você coisas enxerga. diferentes. Você percebe que enxerga é os seus diferente. pais. Agora que né, eu sou também. mãe, eu entendo o que minha mãe O que fazia, minha mãe o que meu pai fazia. fazia, como eles agiam, né? Acho que isso é com todo mundo. E o sustentar a casa, ou cuidar da casa, ou lavar a sua roupa que está As pendurada. qualidades dos pais, Você né? fala, Vamos combinar. caramba, Até as quanto fraquezas. trabalho. Sim. Também Porque as assim você fraquezas. percebe que você é inseguro, que É você claro. falha, daí você percebe que eles também, eles não são super-heróis, eles não estão não. ali para te punir, eles estão tentando fazer o melhor. Outro dia eu estava pensando nos meus pais. Minha mãe tinha 17 anos e meu pai também. Quer dizer, quando eu nasci, a minha mãe não tinha 18 anos. Caramba, uma criança. Olha Eu era aí, uma ó. criança. Aí eu fiquei pensando, quando eu tinha 10 anos, a minha mãe tinha 27 anos. Gente, com uma Eu, filha aos de 10. 20, ela era uma moça. E eu nunca enxerguei isso. Para mim, era minha mãe velhinha, como ela é hoje. Eu falo, meu Deus, já pensou eu? Com 17 anos sendo mãe? Eu fui mãe aos 30 anos, né? Eu já tinha... Não estava madura ainda, porque eu falo, a maturidade vem só depois dos 40. Não tem como, né? Parece que tem um reloginho que vai chegando, você fala, Vai dando os Pô, cliques, eu cheguei, acho, né? É bem isso. Cada E fase é uma fase. é né? essa percepção que a gente tem, né? Que nem eles tiveram também, né? mas tem uma discussão já em psicologia também, né? Que fala da importância de você reconhecer e ter esse momento que os pais se mostram como não heróis. Porque é importante que durante a infância que você depende deles para tudo, você enxergue eles como heróis. Porque aí você consegue confiar mais fácil. Tipo, eles são capazes de tudo. Mas tem um momento que acho que, se eu não me engano, é ali perto da adolescência, que tem que virar essa chavinha de, não, eles também são falhos, eles também erram e eu posso querer as minhas próprias coisas, eu não preciso ser como eles, eu não preciso querer o que eles querem. E aí que vem, acho que também um pouco da revolta, né? Hormônios, tudo da fase da adolescência, enfim. Mas no livro ela também retrata isso, né? Porque ela mostra Caim teve uma desavença com o pai e enfrentou o pai dele. Conseguiu romper com isso. E ele falou umas verdades pro pai dele. Abel nunca teve isso. E aí o Caim, ali ele fala, né? Viajei pro Rio e me senti como um homem. E aí eu consegui ver que eu existo, quem eu sou. E sem ser pelos olhos só dos meus pais. Eu consegui entender quem eu sou e que eu sou uma pessoa. Já o Abel não teve isso. Ele continuou lá e ele ficou onde? Na sombra do pai. Exato. E ele foi pra loja do pai. E ele nunca teve essa quebra, assim, né? Tanto é que ele foi lá e não, vou casar como a mamãe quer. Vou fazer tudo do jeito que teria que ser, assim. E o que eu não faço de errado, o que ele fez de errado, eu vou esconder e vou ficar escondendo, né? Ali. Mas teve, então, esse rompimento também. Ela mostra também que isso já é um ponto relevante, né?
na personalidade, no crescimento deles. Assim. Mas e o Abel, né? A gente estava falando que ela sempre... Isso é uma característica que ela faz em todos os seus livros. A gente já falou, né? Que ela trata as pessoas como ser humano mesmo, falhos, né? Do jeito que eles são. A minha sensação, lendo esse livro, é de vez em quando dava até vergonha de estar invadindo o espaço dessa família, dessas pessoas, porque vai... E coisas simples que todo mundo tem, simples e complexas, claro, mas eu falo assim, cotidianas, né? E você está entrando dentro do lar deles. Toda a família tem sua cerquinha ali, mas ali não, ela põe a gente dentro. E aí você está indo fundo dentro de cada um, as questões do Abel, bom, de todos, até da custódia ali, ela faz a gente se sentir assim. Mas aí você tinha dito, né, que ela sempre mostra, apontou bem, e eu falei, né, em todos os livros, o lado que você fala, ruim aqui da pessoa lá no final, não, mas é boa. Todo mundo tem um lado bom, o contraponto, exatamente. Né? Qual o do Abel? Que eu tô aqui tentando, enquanto isso, buscar. A única pessoa até agora, dentro desse livro, que eu não conseguia achar o amor dele pelo filho. Por isso que ela colocou... A redenção dele foi só ali no final, com o Augusto, com o filho. Né? Exatamente. Pelo filho. Acho que a gente pode só citar um pouco o andamento do livro para a gente ir mais para o finalzinho dele e falar dessa questão do abandono da criança. Então, né? Então, todo mundo já entendeu aí a Veneza, já relembrou. Depois a Veneza, falei certo? Falou certo. E aí temos a Vedina, a amigona dela, né? Mas que vivia também ali na sombra, já falamos dela. Caim e Abel, os dois que se apaixonam pela mesma moça, que é a Veneza. A Vedina fica de olho no Abel. O Abel só vive à sombra do irmão. O irmão passa de ano, vai para a competição de matemática, enfrentando o pai, como a Carol falou aqui, porque o pai não queria, foi esse o momento. E aí, Caim e Veneza ficam juntos. Agora, o Abel está... Porque ele nunca saiu da sombra do irmão, nem da mãe, nem do pai, nem nada. Aí o que ele faz? Ele acaba ficando com a Vedina. Mas por vingança? Mas por vingança, né? Tem um momento horrível ali numa festa que o irmão Caim nunca desiste dele. A mãe também, a custódia, fala para Veneza, que é super legal. Leva o Abel também, ele precisa sair com vocês, enturma ele com esse pessoal, leva ele para a festa. Ele vai e ele acaba agarrando, aprontando com a Veneza, tentando abusar dela ali na festa. E isso também virou uma coisa, né, assim, porque bem ela diz lá, essas coisas que não são ditas, porque o Caim viu que algo de ruim ali aconteceu, muito estranho. Ele chega no momento que eles dois se afastam, a Veneza tá com aquela cara de morte, assim, meu Deus, e ele não pergunta o que foi que aconteceu, porque ele sabe que foi algo ruim. E nessa parte que quebrou a relação deles. Exato. Eles quem? Veneza e Caim, quebrou a relação deles. Eles não tiveram azedou mais ali, né? Eles se amavam, né? Continuavam se amando, mas tinha esse bloqueio. Ela não se conformou de não querer saber. E também a e forma... dela não falar. E aí? É irmão dele, é irmão gêmeo. É a cara dele. O que eu vou fazer agora? Né? Quem ela vai acreditar essa situação, né? E aí, o que vai acontecer? Vou acabar com tudo de vez, com a relação de vez, ou vou manter essa relação mesmo não tendo mais coragem de conversar com ele? E parece que ela pega desse gancho para, inclusive, fazer uma crítica que aí sim, acho que é outro ponto que ela vê em todas as famílias, né? Porque tem até um parágrafo que a gente leu, eu ainda brinquei, né? Poderia falar só que cada família tem a sua dinâmica, mas Carla Madeira diz assim, né? Porque ela descreve tudo muito poeticamente, inclusive. Só que ela aproveita para falar dos não ditos na família, o quanto a família se cria, é muito comum que se crie em volta de não ditos. Coisas que eu não posso falar para minha mãe, coisas que eu não posso falar para o meu irmão, coisas que minha mãe não pode falar para o marido dela, para o meu pai, coisas que não podem ser ditas, então vou fazer por baixo do pano, que é igual o Caim também fala, não vamos falar que a gente não vai casar na igreja, deixa pra lá, sabe? Não vamos falar que a gente dorme junto nessa casa, deixa pra lá. Então ela usa desse momento pra falar da importância e do quanto pode ser prejudicial esse não dito, né? São o quanto muros, é melhor que você fale. Cria, né? Coisas pesadas que depois não tem conserto. Vai oxidando, vai azedando o caldo ali, não tem jeito. Aí o que acontece? As pessoas se afastam. São famílias unidas,
que de repente, com o passar dos anos, fica É cada o um... firme que nem prego na areia, né? É, assim mesmo. Mas voltando um pouquinho pro Abel e pro Caim, eu lembro que teve uma passagem, porque deixa eu lembrar, o Abel é o lado ruim, É. né? O Abel, ele se apaixona pela Veneza, mas não sabe que o Caim tá Aham. com ela, né? Que eles foram pro Rio, voltaram, aí a mãe faz um almoço para apresentar Sim. a namorada. E aí, quando ele dá de cara com a Veneza, que ele vai abrir a porta, não lembro, eu acho que ele que foi abrir a Ele- porta, é. deu de cara com a Veneza, que ele se tocou, que era a namorada do irmão, Do que eu irmão. lembro até que ele sobe pro quarto, e aí que ele se rebela mais ainda, acho que é aí que ele se descobre, digamos, ruim. Mas ainda assim, ela também vai fazendo Isso, no esse começo. vai e volta com o Abel, né? Verdade. Mas eu acho que em muitos momentos ela mostra como se tivesse alguns possíveis momentos de redenção, alguns possíveis viradas de chave. Então, tem lá na hora quando ele começa a se entrosar mais com parede. Não, acho que o primeiro é a Veneza, quando ele conhece a Veneza, Isso, que ele ele se saiu apaixona, envergonhado é. lá depois do que aconteceu na prova, que eles trocaram a prova, né? Uhum. E aí ele foi descoberto e tal, ele fez xixi na calça, saiu correndo. E aí ele se Meu apaixona Deus, pela isso Veneza. também, né? É. É bem humilhante. E aí era muito humilhante e ele conseguiu sair dessa humilhação e tirar um pouco o foco disso porque viu a Veneza. E aí Exato. parece que, ok, ali ele não ficou tão machucado. Aí depois tem a parte também que ele começa a se entrosar mais com Parede e com Caim. E ele se sente pertencente ao grupo. E aí ele tá lá pertencente, ele fala, ele até começou a dar uns sorrisos, a rir das piadas do Parede, porque ele percebeu que Parede defendeu ele. E como ele tinha aliados, né? Ele realmente Aham. tinha um grupo ali. E ali parece que vai de novo. Só que aí ele entende que o Parede é legal, quero ser como Parede, pega o Parede de referência e quer pular do prédio igual Parede. E aí nessa hora dá toda aquela confusão, que nessa parte a Carla não deixa claro o que aconteceu, né? Mas que o Parede cai e morre. Pode falar, né? Tem spoilers, todo mundo já sabe. Não, Mas Essa que... história toda. é. né? Mas é assim mesmo. É. Agora, assim, o Parede cai e morre, aí. Ou Ou o Abel empurrou. Até essa fez parte, alguma o coisa. fato que temos é É que esse, ele né? morreu Que só. ele morreu mas eu já desconfio. e Caim não viu nada. Eu também já Eu também. desconfiava. Também Só que foi outro rompimento. Então, eu tava É. pertencente ao grupo, não sei o que, aconteceu isso. E ali, essa é a primeira vez que a Carla descreve que o Abel sentiu prazer nisso, né? Ao ver o É. corpo do Parede sendo carregado. Então, assim, é a primeira vez que ela fala sobre isso dele sentir prazer em momentos errados, que ele percebe isso, né? Depois na hora tem... da surra também, que o Caim levou, ele também sentiu É prazer. verdade. Mas eu acho que a Foi a surra veio primeira. depois. Não, foi antes, quando eles eram Foi pequenos. antes. Porque foi essa história do... Não foi do abacate, Não não. foi, foi não, do foi da dentro fe... casa. Foi, essa foi a da loja. É Ele verdade, sentiu da loja, prazer isso. em ver o irmão sendo... Isso. Levar a culpa por ele, E né? apanhar. Apanhar, né? É. Ser massacrado, vamos falar assim. Então, mas aí, assim, ele sentia prazer sexual com sexual. isso, É. né? Era uma coisa muito estranha. Doentio, né? E aí é difícil Fiquei de chocada. conseguir enxergar ele sem pensar que É. esse menino tem problemas. É, não, né? ele tinha Não problemas, tem jeito. tem E problema. aí, como é que você estava explicando isso, né? O prazer dele vinha dele sentir que ele tinha controle sobre a situação, algo Teoria assim? criada, vozes da minha cabeça, É. assim, porque não fica nada claro. Mas pra mim pareceu que não era exatamente do acontecimento trágico, da tragédia, que ele sentia prazer, mas sim de sentir que ele tinha um poder. Então, fica mais claro ainda quando a gente descobre no final, né, que ele empurrou a parede. Então, ele empurrou e ele conseguiu tirar a vida de um homem. Aí ele teve uma ereção. Depois teve essa parte de que ele escolheu ficar quieto para só o irmão apanhar, sendo que ele sabia que era culpa dele. O poder de novo estava nele, de fazer o irmão parar de apanhar, e ele não conseguiu, ele viu que ele teve de novo uma ereção nisso. Então, toda vez que ele tem isso, parece que é nesses momentos em que ele sente prazer. Igual quando a primeira vez que ele fica com a Vedina, né? Ele imprensa ela na parede, tá saindo bravo da festa lá, e ele se força nela, assim, e ela fica ali, né? Ela fica imóvel, e ali ele conseguiu sentir prazer, mas depois ele não sentia, tanto é que ela fala, né? Eu queria ter relações com meu marido e ele não me procurava. Toda vez que eu tentava procurar ele não vinha. As únicas vezes que ele fez foi quando ele sentia que ela não queria, foi se forçando, ela descreve, né? Ela fala quanto ela fica mal, porque não era uma coisa pra ela, era por ele, era ela ele descobriu pressionando. que era Quando ele vinha a Veneza. Vinha da casa da mãe dele. Ela marcou as datas e era naquela data que ele procurava.
quando ele via a Veneza, né? E eu voltando Situação, lá, gente, horrível. que coisa. E ela se submetia a isso, Quando mas ela- assim, então. passa o tempo todo, né? É essa que abandonou a criança, tá? Tá vendo? Tá vendo? A A Vedina. cabeça dela como tava. Uhum. Mas assim, passa o tempo todo ela falando, né? Que ela já vinha pensando na véspera, do dia que ela ia deixar esse homem, que ela ia acabar com esse casamento. Mas E quando- naquele dia ela ia fazer isso. Eu sei, Ela mas achava, como quando ela deve ela- ter achado ontem, anteontem. Quando ela abandonou a criança, o que ela pensava? Era na criança? Não. Não. A primeira coisa que ela pensava era o que o Abel vai achar, como eu vou contar. No depois. No depois, Aham. todo o livro, ela assim, o que eu senti foi isso, que o problema dela nem era tanto a criança, era o Abel, ela não conseguia tirar o foco do Abel. Exato. Era o Abel, era a quem... E ela queria porque atingir o conta- Abel de alguma forma, né? Como que é penetrar a então roça. você vê como é doentio, Eu vou né? falar assim, que eu não consegui perceber, é porque assim, a leitura vai muito do leitor vai. também, Sim, né? também. Tanto que no final eu achava que era homem o sequestrador, mas Eu depois também. a gente fala disso. É. Mas a leitura vai muito do Vai. leitor. E eu não percebi em nenhum momento que ela não se arrependeu pela criança, porque Eu não acho que ela tudo se que arrependeu. ela só pensava, nem que ela queria se vingar do Abel quando ela fez eu isso. acho. Porque assim, o garotinho infernizou desde cedo. Ela tava louca na perturbada. cabeça dela, nos pensamentos, porque ela queria, hoje que eu vou embora de casa, ou vou pôr ele para fora, não sei. Ela ia acabar com aquele casamento. É um tormento que consumia ela todos os dias da vida dela, e aquele dia ela estava com a cabeça cheia. Aí a criança joga a bola na cristaleira, no lustre, quebra tudo, não para. Na hora de ir para a escola de manhã, tem que tomar café, corre. Que mãe não já passou por isso e já não ficou Também. doida aqui com isso. Sim. Ainda mais com o problemão que ela já estava na cabeça. Não justifica, imagina. Mas, gente, você lembra que mas ela o menino pensou em chega... abandonar assim antes disso? O menino se corta e ela tá tão irritada que ela não vai lá e ela não faz um curativo, Exato. ela mete o pé dele dentro do sapato e vamos que a gente tá atrasado. E ele lá fazendo barulho, falando e jogando as coisas no carro, e ela só pensando no Abel, no que ia acontecer aquela noite, naquele dia, até que ele irrita tanto que ela abre a porta e fala, sai, bota o moleque pra fora, entra no carro e fala, enfim, pai, silêncio. Mais ou menos isso. E aí, meu Deus, o que eu fiz? E quando ela volta, por que eu falo que eu não percebi? Porque ela fica pensando, ela não lembra a roupa que ele tá, porque até ali ela estava louca num automático. Eu não sei que roupa o menino estava vestindo, não sei de nada. Mas quando ela volta, ela começa a pensar nele sozinho, no boneco que caiu, no não sei o quê. Meu Deus. Na carinha dele, Na no carinha retrovisor. dele, que estava ali pelo retrovisor. Ela pensa nele também, não é só... Ela não fez isso assim, meu Deus, vou atingir o Abel, agora eu tirei o filho dele. Ela nunca falou isso. Não é isso que foi de Mas propósito. eu acho que ela fez. Eu acho que que ela. o foco dela no é o final Abel, é o eu acho Abel. que ela Eu fez não sei, isso, eu não acho que vejo assim. Eu como acho falar? mesmo que ela estava de saco cheio, Inconsciente. ela só quis Inconsciente. fazer aquele barulho parar. Inconsciente, eu acho que não. Eu acho que inconscientemente ela Inconsciente. queria atingir o Abel. Pode ser. O que vai acontecer? Porque Vocês aí que falem a opinião de É. vocês, tá? a única coisa assim, porque o Abel tinha um carinho pelo filho. Era a única coisa. É que penetrou a rocha. Gente, mas a gente só sabe que penetrou a rocha no final do livro. Assim, lógico. Porque é só ali que Exato. cita que o Abel olhava para a criança, ia para o bercinho, ficava deitado do lado mas dele. ela não, eu já penso assim, ela sabia disso também. Ela viu o amor que o Abel vocês são tinha. muito cruéis. A gente Não, já não pensa em somos, tudo. é Estão realista. julgando a mulher. Já julguei. Coitada. Ai, mas é isso, eu Pelo acho que eu que é li. proposital. Eu acho que esse Esse é o que propósito acaba- do livro, Isso assim. aí, exato, É essa fazer discussão. você ficar. Porque não é aqui também, né? Estamos passando pano para o Abel não, para não. justificar. Eu não passo estamos pano, passando pano para ele, pelo Dois amor de doidos. Deus. Nem né? pra Vedília, nem pra Abel, nem pra Veneza. Não, eu só fiquei com dó da criança. Mas aí ela deixa algumas pontas em aberto à interpretação, né? Porque a vida também é isso, né? A gente sabe uma parte da história. A gente Exato. sabe a nossa opinião daquela história. A gente sabe o que a gente entendeu dos acontecimentos e da véspera, da véspera, da véspera. Então, E mesmo quando você lê sobre o personagem, você fica pensando, será? É, Eu sou assim, eu falo, é bem isso. É porque penso também assim, bate aqui, sim. né? É, Com o bate. que você acha possível. Nós temos É. os nossos limites. E aí Exatamente. você não vai achar quando não tá claro, porque Isso. quando tá claro, você fica chocado, escancarado ali. Você, não é possível que alguém fez isso. Mas quando não tá, eu vou até onde eu sou capaz. Aí eu não consigo imaginar, né? e Não, aí eu tem... até acho que assim, até acho não, ela surtou, que você É um descreveu surto, perfeito, foi um ela surto. surtou, mas inconscientemente ela fez para atingir o Abel.
também pra... Não, barulho. e depois ainda, só o que ela pensa é, meu Deus, o Abel vai O me Abel matar. vai me matar, não. Não, Então, ela não pensa tá de querendo novo no atingir Abel. ele. Ela tá pensando. Não, ela tá Não, eu tô pensando falando nela. que o foco dela É é o o Abel. É o Abel, Abel. entendeu? O foco é o E Abel, para e mas não de pensa, vingança. Ela nunca o que ficou que assim, ela- agora eu ferrei Não, ele. Não, né? ó, o que ela pensa, o que você falou. Inconscientemente. O Abel vai me matar. Em momento nenhum. O que eu fiz com a criança? Não, o Abel vai me matar. Gente, ela nem consegue passar na porta do quarto. Ela vê o pezinho da meinha suja lá no meio do caminho. Lembra? Eu Ela acho- precisa passar para abrir a porta. Ela Deixa não aguenta. claro que ela tem uma culpa. Tem. Sim. O que ela total, não eu ficou acho. feliz, que ela queria achar o filho dela. Mas também deixa essa Ela se dúvida, eu acho que arrependeu. quando nos capítulos que ela traz pro presente, né, que tá acontecendo esse desenrolar, ela traz lentamente, eu acho que para mostrar a demora dela procurar a polícia ou dela tomar alguma Exato. atitude. Nossa. E ela vai trazendo muito isso também dela pensando no passado. Então ela fala, vou ligar pra Veneza. Aí ela pensa em tudo que aconteceu da Veneza. é Ela fala, verdade. meu Deus, meu filho. Aí ela volta É. e vai fazer alguma coisa. Aí depois ela fala, ai, o Abel. Aí ela fica pensando, será que o momento de ter deixado o Abel pra que meu filho não tivesse nisso foi quando ele se forçou? Será que o momento de eu saber que eu tinha que abandonar o Abel foi no primeiro beijo que a gente deu? Será que foi quando eu entrei na verdade. loja e ele olhou pra mim com desdém? Aí ela fala, ai meu Deus, meu filho. E ela volta de novo pro filho, né? Então ela faz esse Ela tá maluca. esse Tá looping, loucona. assim, é alguém que tá Transtornada. transtornado, exaurido, realmente. Exatamente. Então, fica ali a dúvida. Bom, só vamos falar do Padre Tadeu? É o padre. Só pra falar que verdade. então, a gente Eu até acho soltou a um vacina. riozinho que a Carol tava lendo o Vacina. livro e rindo. E eu falei, quem é que ri? Quem? Daí ela leu a parte pra mim Ele é do Padre muito- Não, ele Tadeu. é maravilhoso. Esse é o Ele é. personagem. Não, ele é o né? personagem. Esse é um padre legal, né? Esse Que é um você fala, padre puxa legal. vida, Fala né? umas Na verdades, hora. né? Eu adorava ele Na falar com a lata. custódia. E aí, de novo, ela fazendo os contrastes, né? Do bem e o mal, da luz, sombra, É. da beatice, da igreja ou da religião entrando num lugar que prejudica e da religião com uma mente aberta de um lugar que Exatamente. salva ela de vários momentos, né? Salva ela, salva os filhos dela, que é vista de um outro lugar que é assim, calma, se perdoa, tá tudo bem, Deus fez a gente falho, né? Então ele entra nesse lugar, assim, que é de redenção para muitos, verdade. em muitos acontecimentos, assim, também, Mesmo né? assim, ela aceita, ele faz ela sair da depressão, inclusive levantar da cama, o Padre Tadeu. Ela ouve os conselhos malucos dele, mas não deixa de dizer que o conselho dele é maluco e que ela acha que ele não vai entrar no céu, não, esse padre doidinho. Não, e fala assim, Quando em eu for- vida, como que foi? Em vida ele foi muito bom pra mim, porque ele fez eu ficar bem, mas eu acho que pós a morte não, porque ele, se eu seguir os conselhos dele, eu vou ficar mal com Deus quando eu chegar lá, né? Isso aí. verdade. Então, né, aceita que é bom, mas não aceita. Não. Ela tem uma rigidez religiosa muito grande. Eu assim, acho que é uma dogmática. forma de se salvar, né? É, e As como foi pessoas- criada, né? É, Dentro, uma né, forma os de dogmas se dela. salvar, né? Fala assim... Mas o padre era maravilhoso, né? Ela ia lá com alguns argumentos, ele ia lá e derrubava todos. Era. Eu acho E que de a forma religião, cômica. eu acho que a religião, quando ela é muito forte, desta forma, forte que eu falo, Bitolada, né? A bitolada, pessoa é bitolada demais. eu acho que é uma forma da pessoa se salvar mesmo, Salvar né? Dos do seus quê? problemas. Isso que eu ia falar. Tem do medo, seu- né? não, dos Só seus problemas, por né? medo. De Nem encarar- gosto de entrar nesse tema ainda, encarar por a favor. vida, encarar as coisas como são, né? Ou também por maldade. Tem. Domínio, né? Aham. Manipulação. Às É uma vezes forma Eu acho de que tudo poder. que é demais É. é complicado. Formas né? de poder. Eu né? acho que entra em muitos lugares para depender da pessoa, né? Tem gente É. que entra na salvação, tem gente que entra na força, tem gente que entra na fuga da vida, Exatamente. tem gente que entra... Eu acho que para ela era mesmo uma fuga, Uma assim, porque fuga. até quando ela começa a fazer os cachecóis, tudo, ela fala, né? Padre, eu não tô nem rezando mais É. quanto eu queria, eu tô pecando por causa disso. Então ela achou uma outra fuga dos pensamentos e de tudo que consumia ela ali, tinha né? bastante probleminhas também. Mas aí é pra gente ver como que... Pra gente ver, modo de dizer, né? Como que é difícil da gente sair, digamos, do costume. Porque, gente, é uma vida inteira, né? Ela foi ali. É difícil você sair da sua redoma que você foi criada, né? Você Tem que abrir a tem mente, que- mas isso quem que eu ia não falar. tem a mente aberta, quem não tem os ouvidos para Isso. ouvir, sua boca para falar, fica difícil, né? Exatamente. Por isso que É fala, complicado. 2 orelhinhas e uma É. boquinha. A gente tem que saber ouvir. Mas então, imagina. Ouve né? e acho que tira todo- suas conclusões, Exatamente. né? Pega aquilo que é bom para você, o resto você descarta. E não Exatamente. ficar também Mas acho que querendo... tudo tem seu tempo, né? É. Acho que cada pessoa tem Tem. o seu tempo. E ela foi nos cachecóis. Pois é. E nas comidas, vai, que parecia que ela cozinhava bem. Também né? Dava ficou até um vontade.
filhas também. E o Paredes, então, vocês acham que ele foi assassinado? Eu acho. Que o Pode Abel- ser sem Por querer ou quê? não, mas eu acho que foi. Eu Mas acho a que gente- foi sem querer. A gente está caminhando Mas para o ele fim descobriu, já, então, só para É. a gente fechar um pouco esse assunto, eu me lembro do finalzinho, naquela hora de acerto de contas mesmo, que a Veneza descobre que o Abel bateu na esposa, que agora já é esposa, que é a Vedina. Ela vai lá e vê ela machucada, mas ela não quer fazer nada. A Vedina é Vedina, né? Mas ela não vai mais deixar o Abel ser o padrinho do filho deles. E ela fala para o Caim. E nessa hora ela fala para o Caim, tô cansada de você fingir que não vê as coisas. Eu não vou mais me calar. Me calei lá atrás, na época lá da festa de formatura, acho que foi isso. E você também viu que alguma coisa aconteceu, não me perguntou. Eu me arrependo por não ter insistido e falado. E daqui para frente eu não vou mais guardar. E agora eu vou fechar os olhos para o que seu irmão faz com a Vedina também. Talvez se eu não tivesse ficado quieta lá atrás, isso não estaria acontecendo agora, né? E aí o irmão resolve, claro que passa um pano, não quer que isso seja discutido na frente de todo mundo que está em casa, de novo volta para aquele tema família, vamos manter as aparências aqui, roupa suja a gente lava em casa. Bom, mas depois, enfim, ele vai confrontar o irmão, o Abel, e aí que para mim ficou claro, porque ele fala para o irmão, né? O que foi que você fez naquele dia na festa de formatura? Acho que era Era uma de formatura. arquitetura, não falava formatura, Era uma festa. Era uma festa de arquitetura. arquitetura. O que você fez aquele dia com a Veneza? Porque eu peguei vocês numa situação complicada, nunca te perguntei. E aí o irmão fica com aquela cara e ele fala, e o Parede? Ele caiu mesmo? Ou você empurrou? Aí ela termina falando que ele se sentiu, o Abel, né? Naquele momento ele se sentiu apunhalado, né? Atingido. Ele realmente falou, alguém me enxergou. Agora eu fui descoberto. Então, para mim, ficou claro que foi ele que fez e que o Caim sabia, mas só não queria confirmar para não estragar, né? Eu acho que Não queria foi ouvir a sem verdade, querer, né? porque depois desse acontecimento, ela relata como um afastamento dos irmãos mesmo, e como Abel também ficou completamente diferente, né? Como se ele também tivesse ficado depressivo ali, culpado. Não mostra que depois daquilo, tanto é que ele se culpou da ereção, ele falava, o que esse meu corpo podre tá fazendo? Por que ele faz isso? Que ódio desse meu sangue que eu não consigo controlar, ele fala muitas sempre vezes. uma questão de verdade. sangue, né? Ele sempre fala, meu sangue, eu odeio como o meu sangue funciona, né? Então ele vai percebendo aquilo dentro dele, e ali eu acho que talvez tenha sido esse choque de falar, meu Deus, como que eu consegui fazer isso, assim, sabe? Parece que não foi de caso pensado. Ele se viu, tipo, eu fiz e eu ainda gostei do que eu fiz. Meu Deus do céu, quem Ele se sou sente eu? culpado por isso, né? Quem sou eu ali? Mas Ele uma pessoa continua doente, sempre continua agindo daquele jeito com a esposa. Olha, é um negócio muito louco. Bom, pelo menos do filho ele gosta, daí a mulher pira, deixa a criança, e aí no final dá uma vontade no fim do livro. Nas últimas três últimas. páginas é que conta o que foi que aconteceu com a criança. Ela nunca foi achada, ela foi achada por uma pessoa. Alguns pessoa. aqui dizem que foi uma mulher, outros Só leram eu que era um digo que é homem. uma mulher, né? Mas... Não, mas depois você até conseguiu mostrar o outro lado. Quando eu li, eu jurava Eu que era acho um que era um homem. homem. Que pra mim, Eu tinha o homem entendido do que era um saco homem. é um homem. Sempre, sempre foi. Eu achei que era uma Sequestradores são mulher homens. depois pelo carinho dela contar a forma que ela acolheu Exatamente. o Augusto. Gente, mas assim... Pegou ele, falou da brincadeirinha, né? Vamos para distrair ele, vamos, não pode pisar na risca, na rua, igual a gente faz. Aí, conforme ela falou pra gente, não, foi mulher, vamos procurar aqui se fala se é homem ou mulher. Não fala. Não fala. E em nenhum minuto não usa verbo feminino ou masculino para Não. identificar. Mas no carinho ali parece mesmo que foi uma mulher. Mas Só no final até tem uma aí, cena, não no é? carinho, eu falei, ok, tá também desconstruindo Podia ser esses um papéis. homem, tá Podia tudo ser um certo. homem, sabe? Tanto que eu Pra mim é um Só que homem. tem a Eu li última como frase que ali, que acho que foi quando eu virei a chavinha na cabeça de vocês Foi. também. A minha ainda você não viu. Porque eu não falei ainda. Mas ó. conta aí. Mas ela fala lá que ele tinha sonhos, que Lembro sabia dele que... e a criança. A criança tinha Sim. sonhos. Augusto? Augusto. O Augusto tinha sonhos. Que essa pessoa sabia que eram lembranças. Mas que ela falava que não eram, que eram... É a Vou falta. mas tinham vários sonhos. Só que o último sonho que conta é que ele sonhava com um homem que vinha e dava um beijo na testa dele, igual o pai dele fazia. E aí ela fala assim, essa pessoa fala que isso, na verdade, é ele sonhando com aquilo que falta pra ele, com uma vontade que ele tem. De E ter um aí, pai, pra né? mim, seria o papel do pai.
Por isso que fala isso, sabe? Com aquilo que você não tem, para suprir uma faz falta sentido, sua. Mas ainda ela- assim, eu Que acho se é um fosse homem. um Ela até homem fala e do fosse poder das falta... palavras, né? E aí acaba falando, esse é o poder das palavras. Você faz o que quiser com elas, você conta a Gente, história mas da vamos forma que combinar, quiser. Você Que quer. coragem. A mãe e o pai desesperado, até a avó, que a custódia foi, Aham. que eu lembro, né, para os jornais, para a imprensa Foi e tudo. pra imprensa. E ela viu tudo isso. Ela e viu ainda antes se- até, não, né? Ela viu viu a mãe antes, voltando para isso, buscar e o não- menininho, mas isso. ela não entregou. Não entregou Mas e ela o já menino- estava de mãozinha dada com ele andando. Mas você pensa, você vê uma criança sendo Então, largada no meio da rua. Não, mas eu concordo, mas a partir do E- momento que ela sabia quem era, tava com ela, o que ela falou, Já aquilo pegou que ela amor, entrega. e A gente ela- foi na hora. Oida, mas você viu jogar fora. Verdade. Agora, tá, Não, criança, eu concordo, a gente nem verdade. consegue imaginar. Não, eu não consigo Pensa imaginar. num cachorrinho, você Nossa, vendo uma pessoa é. desgramada jogando É ele verdade. pra Já fora dá na um rodovia. ódio no coração. Você vai verdade. pegar Vai o fazer de cachorrinho, novo. você vai ver a pessoa, ai, me arrependi, vou voltar. E você Não, vai falar, não, toma é seu verdade. cachorro? Ainda mais se seja amor. Mas eu fiquei mais cachorrinho. pensando na Não criança, que ela não esteja na mãe, certa, né? pelo amor de não, Deus. eu te entendi. Que situação. Mas eu fiquei Não, pensando Só na tô- criança, depois tudo bem, ela Mas esqueceu, foi mais cresceu, amada né? do que naquele lar maluco. Verdade. Olha eu defendendo de novo. Não, É. não tá certo, não é isso. É que, gente, é um negócio de doido. Tudo tem dois lados. E eu tô achando, Mas vamos- não, eu tô mas vamos rindo aqui que eu tô combinar. achando o máximo isso. Olha o que ela É conseguiu isso. fazer. É um livro que fala de contrastes. Rupturas. E aqui na nossa conversa tá muito contraste. Eu acho que é a conversa mais frenética que a gente já teve, assim, porque tá uma contraponto de ideia, aí você pensa e fala, é verdade, não pensei assim, não pensei assado. E todo mundo pensou de um jeito, assim. E aí ela acaba o livro já falando isso. Mas Esse é o isso poder que das palavras. Você conta a história do jeito que jeito você que você quiser. quer. Mas é isso que eu gosto dos encontros. Porque assim, cada um tem um Tem jeito. uma visão, tem né? uma Tem visão, uma tem uma opinião, vivência, opinião. né? Você vê os personagens, mas cada um vê do seu jeito. E quando a Exato. gente está conversando, às vezes você Abre, né? concorda, E às vezes você não discorda. concorda. É. Você permanece na sua opinião ou não. Com Eu certeza. continuo Isso que é achando que é um legal. homem, tá? Eu não, agora eu fiquei convencida que é Não, uma mulher, eu acho é a que é uma mulher mulher, do você me saco, mas é uma convenceu, mulher do é saco uma- boazinha. eu mulher. achei E eu vou que é voltar mulher. e ler esses pedaços. Como eu finalzinho. acho que ela teve razão em ficar com a criança. Então, eu acho e não acho, porque assim, depois que ela falou que a criança cresceu, blá, 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 não tem mais... É uma- Ok, mas o meu momento é aquele momento ali, não pela mãe que abandonou, mas pela criança, cara... Quer queira, quer não, é sua mãe. A criança estava assustada. Já Então, tinha 5 e ela anos, viu né? como que é É que ela difícil, consegue, você é. entendeu? Vendo a E criança. não fala nada sobre essa pessoa, né? Também. A gente não sabe nada dela. Não. teria que Também ter um pensei outro nessa livro. parte. Mas assim, ela termina como a vida. É assim, foi assim, até ali Podia a continuar, história. né, e- para falar dessa pessoa agora. Não sabemos. Bom, é isso. A gente fica por aqui. Se você gostou do bate-papo, conversa com a gente, conta a sua opinião, o que você achou dessa polêmica toda, o que você acha desse livro. Olha, é uma loucura. Assiste também Tudo é Rio, Mata Doce, já ia falar. Nossa, a gente tem vários livros aí, vários bate-papos. Tem o 3 também, que está muito bacana. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram principalmente. E até o próximo.